Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita no YouTube e no Facebook para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos, livro 4º, capítulo 1º, Penas e Gozos Terrenos. Estamos no item Desgosto pela Vida, Suicídio, Desgosto pela Vida, Suicídio, e as questões serão 948, 949 e 950. Se você puder compartilhar, curtir e comentar esse vídeo, você ajuda a divulgar a doutrina espírita. Vamos estudar? Vamos lá. 948. O suicida que tem por objetivo escapar da vergonha de uma má ação é tão repreensível quanto aquele que é levado pelo desespero? O suicida que tem por objetivo escapar da vergonha de uma má ação é tão repreensível quanto aquele que é levado pelo desespero? Resposta. O suicídio não apaga o erro. Ao contrário, em vez de um, acaba cometendo dois. Quando se teve a coragem de fazer o mal, é preciso ter também a de sofrer suas consequências. Deus julga e, conforme a causa, pode às vezes diminuir sua severidade. Vamos lá. Para toda a ação que nós cometemos, há atenuantes e há agravantes. Sempre. Atenuantes e agravantes. O que move a gente naquele momento do ato que estamos praticando é o que determina o agravante ou atenuante. Eu cometi uma má ação e estou tentando fugir dessa, cometi um erro e estou tentando fugir dessa situação. É covarde, mais do que o normal para um suicida, que via de regra é covarde. É mais covarde ainda porque não quer enfrentar as consequências. Aliás, é uma palavra que nós deveríamos estudar, todos nós. Consequências. Sabe o que significa? Busca isso. Busca introspectar isso. Consequência. Consequência é o desdobramento, é aquilo que vai acontecer a partir de um ato meu. A partir dos 25 anos, mais ou menos, nós já desenvolvemos o córtex pré-frontal e, via de regra, na grande maioria das pessoas é assim que acontece, alguns antes, enfim, mas o fato é que, via de regra, aos 25 anos é que nós temos o córtex pré-frontal desenvolvido. E aí nós temos mais condições de entender consequências. É por isso que os adolescentes, via de regra, fazem coisas que a gente fala, como é que pode fazer um negócio desse, uma bobagem dessa, uma besteira dessa, sem pensar? Será que não pensou antes de fazer? Não, não pensou. Porque espírito imaturo que é, depende do amadurecimento do corpo para poder exteriorizar suas próprias vontades. Um espírito mais robusto, mais maduro, mais evoluído até, mesmo na adolescência já toma boas decisões. Mas para chegar nisso tem que ter o erro, o arrependimento, a expiação, a prova e a reparação para o aprendizado e a aversão aqui dentro daquele mal que foi cometido. Então, se nós não amadurecemos naturalmente, a partir dos 25 anos, quando encarnados, via de regra, já temos como tomar as boas decisões. Então, o que nós temos que trabalhar com a criança, com o adolescente, com o jovem e com o adulto é essa palavra, consequência. Tudo que eu faço tem uma consequência. Qualquer que seja a minha ação, inclusive a não ação, inclusive a imiscuir-se, fugir da realidade, tem uma consequência. Empurrar com a barriga tem uma consequência. Deixar a vida levar tem uma consequência. E não são boas. É preferível, inclusive, que eu tome a decisão errada do que não tomar nenhuma decisão. Porque se eu tive a bravura, vou usar essa palavra, de tomar uma decisão, quando descubro que é errado, eu terei a mesma bravura em reparar. Se eu não tomo decisão, se eu me acovardo diante das situações, aí a consequência é um pouco maior. Então esse é o ponto da consequência. No que diz respeito ao suicídio, é a mesma coisa. Seja qual for o motivo que levou o sujeito a essa atitude, via de regra, covarde, as consequências serão mais penosas ou menos penosas de acordo com a intenção
de acordo com os atenuantes e os agravantes. É claro que nesse exemplo que ele deu aqui, alguém que foi levado pelo desespero ao suicídio tem um peso, e aquele que cometeu uma má ação e se suicida para fugir das consequências da má ação, evidentemente é mais culpável. Por exemplo, um sujeito mata a esposa, é feminicídio, ele vai ser preso, né? É um assassino, e ele, para piorar a situação, ele vai e se mata, comete suicídio. Então, imagina como vai ser a pena dele, porque a consciência dele, além de dar a ele aquela situação além de dar aquela situação para ele do homicídio, no caso feminicídio, ainda vai acusá-lo do autoextermínio. Então é gravíssima a situação. Então quando você comete o suicídio, e nesse exemplo que eu dei, de você cometer um feminicídio e se matar, é considerado mesmo autoextermínio. Então nesse caso, foi para tentar fugir da responsabilidade. A consciência não vai deixar. Então é mais culpável, sim. Mas tudo depende do que está aqui dentro. E só eu e Deus sabemos o que vai dentro do meu coração, como eu estou pensando, como que eu formulei aquela ideia, aquele pensamento, aquela ideação suicida. 949. O suicida é perdoável quando tem por objetivo impedir que a vergonha recaia sobre os filhos e sobre a família? Resposta: aquele que age assim não faz o bem, embora acredite fazê-lo. Isso Deus levará em consideração, pois trata-se de uma expiação que ele impôs a si mesmo. A intenção lhe atenua a falta, mas ele não deixa de cometer um erro. Encarregai-vos de abolir os abusos de vossa sociedade e vossos preconceitos, e não mais tereis suicídios. Tem uma explicação de Kardec. Aquele que tira sua própria vida para escapar da vergonha de uma má ação prova que se importa mais com a estima dos homens que com a de Deus, pois vai entrar na vida espiritual cheio de iniquidades e se privou dos meios de repará-las durante a vida. Deus geralmente é menos inexorável que os homens. Perdoa o arrependimento sincero e leva em conta a reparação do erro. O suicídio nada conserta. Kardec está se referindo mais à questão 948 do que à questão 949. Com relação à questão 949, daquele que vergonha recaia sobre seus filhos e sobre sua família, a gente falou no vídeo de ontem acerca do que era chamado antigamente de harakiri, que era o suicídio na sociedade japonesa, quando o sujeito cometia algum erro, e o sobrenome dele ficaria marcado para o resto da vida, prejudicando toda a sua descendência. Então, para que isso não acontecesse, ele, aspas, lavava com sangue, com o próprio sangue, a sua honra e voltava a ter honra, e a família não era prejudicada. Eu falei no vídeo de ontem, repito, continua sendo suicídio. Muitos atenuantes, porque era costume se fazer isso, é uma preocupação com a família, não é? Era uma tradição do local, e como Kardec coloca aqui, os espíritos colocam também, é uma preocupação mais com a opinião das pessoas do que com a opinião de Deus, digamos assim. Então é uma fraqueza, mas Deus leva em conta, evidentemente, porque naquele momento você está fazendo aquilo com uma nobreza. Hoje não tem mais isso, nem lá, nem aqui, nem em lugar nenhum. Não há cultura, não há essa ideia de execração dos familiares por causa disso. Não há mais essa razão. Então só há o quê? Preocupação social e não preocupação com o espiritual. Então aí já é um pouco mais grave. Mas de todo modo, sempre que se fala sobre suicídio, não podemos generalizar, não podemos criar. Claro que existe uma regra básica para todo mundo, a gente fala via de regra, né? Uma regra básica. Mas cada caso é um caso. No livro Céu e Inferno nós vamos encontrar várias comunicações de suicidas e nós vamos entender que cada caso é um caso e cada caso foi analisado pela consciência da pessoa. Não há tribunal, não há ninguém te julgando. É a nossa consciência, o contato conosco mesmo, sem fantasias,
sem culturas, sem dogmas, sem crenças, direto conosco mesmo. E aí as consequências são mais terríveis ou menos terríveis, mas nenhuma delas é boa. Nenhuma delas é boa, definitivamente. Eu brincava quando eu fazia palestra, brincava no sentido de mais jocoso um pouco. Eu dizia, olha, o suicídio é assim, dependendo do... Preso ao corpo, via de regra, você fica. Independentemente do motivo, você vai ficar preso no corpo porque você está com fluido vital. Vampirizado, você pode ser ou não, depende do seu merecimento, mas se chegou ao caso do suicídio, dificilmente não é vampirizado. Normalmente é vampirizado e é um sofrimento absurdo. O que diminui normalmente, via de regra, o que diminui é o tempo no Vale dos Suicidas. Então, se tem um motivo mais nobre, você fica lá, sei lá, brincando aqui, fazendo uma suposição, você fica lá 10 anos, e por um motivo mais covarde, você fica lá durante 100 anos. Eu não quero ficar nem um dia lá. Não quero ficar nem um dia. Ah, tem um atenuante, ficou só 10 anos. Só 10 anos? Sabe, é esse tipo de situação que é o atenuante. 950. O que pensar daquele que tira sua própria vida na esperança de chegar mais cedo a uma vida melhor? Ah, eu vou para o plano espiritual. Eu me mato aqui, vou para o plano espiritual. Ou então me mato aqui, acaba tudo. O ateu é muito interessante quando a gente lê ou tem informações de suicidas que eram ateus, que é muito curioso, né? Que o corpo cai e ele olha e fala assim, ai. Via de regra é essa expressão. O corpo cai e ele fala, ai, não acabou. Né? E aquele que fala assim, não, tá muito desesperador, minha vida tá muito, eu vou me matar, pelo menos já chego no plano espiritual, já resolvo, nossa, a pessoa que eu amo morreu, e eu não suporto ficar sem essa pessoa, então eu vou me matar, pelo menos eu me encontro com ela. Essa é a mais difícil de todas. Esses são, a literatura espírita está cheia de casos reais desse equívoco grandíssimo, que morre a pessoa amada e o sujeito se mata para encontrar com a pessoa no plano espiritual. A pessoa que morreu cumpriu com seu planejamento encarnatório. Mais bem ou menos bem, está no plano espiritual, pode ter sido resgatado, etc, etc. O suicida está preso ao corpo e vai para o vale do suicida, bem. Não vai se encontrar com a pessoa. Criou um abismo entre os dois. Vai demorar uma... Nossa! Olha lá se reencontrar nos próximos 2, 3 séculos. É complicado. Que pensar então daquele que tira sua própria vida na esperança de chegar mais cedo a uma vida melhor? Resposta: outra loucura. Que ele faça o bem e estará mais seguro de que o alcançará, pois o suicida retarda sua entrada num mundo melhor e ele mesmo pedirá para vir completar essa vida que interrompeu por uma falsa ideia. Um erro, qualquer que seja, nunca abre o santuário dos eleitos. Então, bem. Ah, eu quero me encontrar porque eu não suporto viver sem a Dona Elaine, então eu vou. Isso é verdade, eu não suporto viver sem ela, mas não suporto viver sem a Dona Elaine, então se ela morrer eu vou me matar para me encontrar com ela. Se ela morreu, acabou o fluido vital, se não for suicídio, né? Acabou o fluido vital, chegou a hora, estava no planejamento encarnatório dela, beleza, ela que tem um coração 1000 vezes melhor que o meu, muito provavelmente já vai ser recebida no plano espiritual, aquela coisa toda. Vai ser levado para um ponto de resgate em uma colônia, e o trouxa aqui vai e se mata. Vou ficar preso no corpo, depois vou para o Vale do Suicida, vou ficar preso no corpo, sofrer a vampirização, vou para o Vale do Suicida, aí do Vale do Suicida, quando aconteceu o arrependimento sincero, aquela coisa toda, tal e coisa e tal, aí vou vir terminar essa vida. Eu tenho que achar um pai, uma mãe que aceita eu, né? Vamos imaginar que eu desencarnei faltando 5, 6 anos para terminar essa encarnação. Aí eu vou ter que vir numa vida, viver 5, 6 anos, então tem que arrumar um pai, uma mãe que aceita isso, então tem que ser alguém que me ama demais, 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 para permitir que o coração sangre, que o coração rasgue com a morte de um filho em tenra idade, e não vai ser fácil achar, né? Quem me ame, como é que eu vou achar quem me ama assim, disposto a isso? Aí, se eu não achar alguém que me ama disposto a isso, aí eu vou
vim numa encarnação num redemoinho, num sexo sem amor, de gente que nem vai se encontrar, que a moça vai engravidar, vai me dar para alguém, vai me colocar num orfanato, eu vou viver lá 5, 6 anos e vou desencarnar. Aí. E aí vem a perturbação, aquela coisa toda, vou ser resgatado como criança, vou para pro local numa colônia ou num ponto de resgate que abriga crianças desencarnadas, até tomar consciência, até voltar à forma adulta, para aí então buscar a Dona Elaine. Mas já passou tanto tempo que a Dona Elaine já deve estar num planeta de regeneração, e eu falo, fiquei, sobrei. Então é uma tolice gigantesca, né? Que os espíritos respondem. Outra loucura, com ponto de exclamação. Outra loucura! Suicídio é isso, uma tolice de covarde. Sou Fábio Pereira, essa é mais uma gota de espiritismo. Amanhã tem mais. Beijo pra você que fica. Tchau.